Vamos dar as boas-vindas a cada um de vocês conosco aqui presentes em mais um encontro do nosso ciclo aberto à ISAP, avaliação de ecoeficiência e sustentabilidade aplicada a projetos. Aproveitamos também dar as boas-vindas a quem não está presente conosco online nesse momento, mas que em alguma outra ocasião está tendo a oportunidade de assistir a gravação desse encontro. Meu nome é Eduardo Coutinho, eu sou professor do DESA, que é o Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, e é, assim, com uma extrema alegria que iniciamos esse encontro com um tema tão relevante, tão importante, né? Ao mesmo tempo numa data que nos é especial aqui no nosso projeto, Ciclo Aberto à ISAP, porque de setembro para outubro a gente está comemorando 2 anos de realização do projeto com essa série de encontros. Ciclo Aberto à ISAP, esse nosso projeto tem diversas intenções, principalmente se colocar como um espaço aberto de diálogo com a sociedade como um todo, evidentemente difundindo a temática da sustentabilidade ampla, né, possibilitando formação de profissionais das mais diversas áreas, estudantes, né, e trazendo profissionais das diversas regiões do Brasil, né, sejam da academia, sejam de empresas públicas ou privadas, sejam profissionais liberais, sejam de organizações da sociedade civil, com diferentes olhares para abordar temas que são de legítimo interesse coletivo. Apresento aqui a equipe, não é? Esse projeto é uma realização do DESA, o FMG, em parceria com a Catalisa, Rede de Cooperação para a Sustentabilidade, e a Associação Global para o Desenvolvimento Sustentado, a GDS, representada aqui pelo Nelson Pedroso, seu presidente. Igualmente, cumprimentamos, né, a equipe toda em nome do Lindomar Gonçalves, professor da Universidade Federal de Itajubá, também presente conosco. Então, reforçando, né, nossa alegria por essa data comemorativa de 2 anos do nosso projeto. Vale resgatar o nosso encontro realizado no mês de setembro, que teve por tema pegada de carbono e descarbonização da economia. Contamos aí com a presença do Felipe Bittencourt, CEO da Way Carbon, que é uma empresa que vem atuando fortemente com estratégias de ecoeficiência e economia de baixo carbono. E, na ocasião, contamos com a Ana Letícia Guiar, engenheira ambiental que trabalha em consultoria em sustentabilidade pela Ernst Young Brasil. Então, vale a pena, né, todo mundo interessado nesse tema, conferir no nosso canal no YouTube. Esse vídeo está lá divulgado, bem como todos os vídeos dos nossos encontros realizados desde o ano 2021. E, claro, eu aproveito também a todos a conhecerem, né, o Ciclo Aberto à ISAP no Instagram. Antecipamos, como de costume, né, os convidados para o nosso encontro do próximo mês, que vai acontecer no dia 22 de novembro, com o tema de avaliação de ciclo de vida, a ACV, avaliação de impactos ambientais como instrumento de tomada de decisões. Na verdade, a apresentação dessa ferramenta, né, dessa metodologia ACV, por meio de estudos de caso, é um tema que vem sendo recorrentemente pedido, solicitado pelo público que participa aqui dos nossos ciclos, né, de encontros. Então, a gente vai ter a satisfação de contar com 2 professoras convidadas, a professora Andréa Nunes, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que ela é uma especialista em aplicação da ACV, né, muito ligada a processos, engenharia química, então teremos a oportunidade de aprender muito com ela, e o trabalho vai ser comentado pela professora Giovana Aleuvan, que é nossa colega aqui do UFMG, do Departamento de Engenharia de Transporte e Geotecnia. Ela atua com geotecnia ambiental, justamente aplicando em suas pesquisas a ferramenta da ACV. Então, todas convidados. Finalmente, conforme amplamente divulgado, então, a gente
tenho a grande honra, né, de contar com os nossos convidados para o nosso encontro. Então, Antônio Fernando Pinheiro Pedro, um advogado pioneiro no Brasil na parte de legislação ambiental, direito ambiental, né, gestão ambiental, com uma experiência muito grande, inclusive em organismos internacionais, né? E o Nelson Pedroso. Nelson Pedroso, conhecido nosso de casa, modo de dizer, né? Presidente da GDS, vai estar com função de comentarista, em especial nesse nosso encontro comemorativo de aniversário de 2 anos do projeto, como eu já te comentei. Nelson dispensa também palavras, né, Nelson? Parceiro de longa data aí, catalisa com a GDS. E então, esse evento realmente, esse encontro aqui, promete muito. Governança climática nas megacidades, dimensões, resiliência e adaptação. Antes de passar a palavra para o nosso convidado, um aspecto institucional, então convidamos cada pessoa a conhecer o portal, o FMG Sustentável, a equipe de comunicação do FMG Sustentável, nossa parceira, ela publica uma matéria, né, uma breve matéria abordando o tema de cada um desses nossos encontros aqui do Ciclo Aberto ESAP, e lá, inclusive, existem mais informações em relação a mini currículo dos nossos convidados. Vale a pena conferir. A dinâmica do nosso encontro, para quem está participando pela primeira vez, estamos nesse breve momento de abertura, de boas-vindas, de saudações, não é? A quem está ingressando nesses últimos minutos, novamente, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vou passar a palavra para o nosso palestrante, Pinheiro Pedro, que vai contar aí com aproximadamente 30 minutos para discorrer sem interrupção, explanar sobre o tema. Na sequência, eu vou passar a palavra para o Nelson Pedroso, com a função de comentarista. Finalizaremos, ao final das palavras do Nelson, essa primeira parte do encontro gravada, e a segunda parte do encontro, não gravada, ela é intencional, que é para que possamos ficar totalmente à vontade, né, de interação com o público, com perguntas, contribuições, dúvidas, críticas. Então, ficaremos à vontade, inclusive, se for para tocar em algum tópico mais sensível, mais delicado, mais polêmico. Ao final, brevemente, eu procuro fazer uma síntese e fechamento do encontro. O símbolo do infinito, essa letra do alfabeto grego, eu venho usando há muitos e muitos anos, né, como um convite para que a gente possa ter interesse de presença, qualidade de presença no aqui e no agora, atento, atentas, para evitar a dispersão dos nossos pensamentos, ora para o passado, ora para o futuro. O que importa é o momento presente, é aqui e o agora. Então, destacamos, né, o convite. Eu vou finalizar o compartilhamento da tela nesse momento e passar a palavra para o Pinheiro Pedro, novamente agradecendo a sua presença, que muito nos honra. Pinheiro Pedro, fique à vontade de inicialmente se auto-apresentar, não é? E vamos seguir em frente, então. A palavra está com você. Obrigado, professor Eduardo Coutinho. Para mim é uma honra estar aqui hoje nessa palestra, com um público extremamente selecionado, e é um arquivo que fica, né, dentro de um patrimônio de conhecimento muito grande que a UFMG está recolhendo, né? Esse projeto é um projeto extremamente importante, e hoje nós estamos conectados nessa sociedade 4.0, né, que nos permite hoje, mesmo à distância, né, mesmo sem o pão de queijo e o cafezinho na mesa, né, estamos aí falando sobre um assunto que não interessa só a nós, mas ao mundo todo, né? Isso que é o mais importante, né? Queria agradecer também ao nosso queridíssimo professor Lindomar, que está aí também nos auxiliando, né, pessoalmente. O professor Eduardo Coutinho, para quem não sabe, ele foi exportado de São Paulo para Minas, mas é praticamente um mineiro já, né? O Lindomar está testando. Tá? O Lindomar é da terra, né? Está ali. Né? E já estamos aí combinando nossa próxima semana, que tem sempre de comida de boteco em Belo Horizonte, que é fabulosa, ninguém pode perder, né? Independentemente do clima, né, Lindomar? Porque também é um período que chove a beça aí em Belo Horizonte. Mas vale a pena para a gente se reunir e conversar. Um abraço muito carinhoso ao meu querido amigo, irmão, ao Nelson Pedroso, uma pessoa que é uma referência para mim, né, seja no campo da organização social,
no campo da atividade das organizações civis, né, não governamentais, é uma referência para todos nós. No campo político também, tem um trabalho firme, forte aqui em São Paulo, inclusive como dirigente partidário por um período grande, né? E é um homem que hoje trabalha muito com a questão da agricultura orgânica, tão importante, né, e cada dia mais importante em se tratando de resiliência climática, né, e manutenção do abastecimento para as grandes cidades, né? Então, hoje, dividir essa mesa com os professores, né, e tendo o Nelson como comentarista, eu fico até preocupado, porque isso aqui está me parecendo uma banca de exame, né? Vamos lá, isso é muito importante, vamos seguir em frente, né? Queria agradecer também a presença de todos que estão nos assistindo, né? Já identifiquei, inclusive, alguns amigos muito bons que estão aí assistindo também. E, por favor, eu quero, inclusive, depois interagir, né? Que as interações se façam. Eu vou subir, então, a apresentação rapidamente, professor Eduardo. Só me diga se ela subiu mesmo ou não, que sabe como é que é, né? Vamos lá. Fica à vontade para compartilhar a sua tela, eu já confirmo para você. Tela compartilhada, perfeito. Compartilhada? Pode Tá seguir ótimo. em frente, agradecido. Então, vamos lá, né? Bom, o tema, né, a missão que me foi dada aí pelo professor Eduardo Coutinho é um tema complexo, a governança climática nas megacidades. Nós vamos falar isso muito no tempo da dimensão da resiliência e adaptação, né? Como muito bem já explicou o professor Coutinho, essa questão relacionada à queda de carbono, mercado de carbono, é uma coisa muito importante, mas isso já deu um evento à parte, né, professor? Que já foi feito, né? E que, portanto, nos permite desenvolver um pouco mais agora a questão estratégica, geoestratégica, geopolítica voltada para o tema, né? Bom, nós precisamos sempre observar que a razão da organização humana está na economia, né? Eu sempre costumo iniciar essa fala para que a gente compreenda que nós não estamos falando sobre clima, meio ambiente, proteção ambiental, né, defesa do planeta, né? Na verdade, às vezes a gente se defende do planeta, né? Mas é um assunto que eu vou tratar mais adiante, né? Sem observarmos que esta razão ela é econômica. Xenofonte, lá na Grécia Antiga, juntou dois termos importantíssimos: oikos, casa, habitar, ambiente, com nomos, normas, autoridade, organização, normas da casa, normas do ambiente. Esta é a etimologia do termo economia. Temos que nos lembrar que o eco é a raiz do estudo da ecologia, né? Uma ciência mais recente, né? Ela se iniciou no campo da biologia no século XIX e que estuda a relação dos seres vivos com o seu habitat, né? Mas hoje nós já nos referimos à ecologia até do ponto de vista da ciberecologia, né? Então, o avanço hoje do que nós consideramos ecológico é até muito maior do que imaginava o próprio Xenofonte quando imaginou o ecopagonomia. Do nomos cuida o direito, cuida a arte, né? Aquela ação que, junto com a engenharia, né, é produto do artifício, da capacidade que o ser humano tem de abstrair as suas ideias e aplicá-las no meio em que vive. Do ponto de vista da edificação da sociedade, o direito, que vem do latim directo, né, aquilo que é reto, orientado, né, que é o sentido positivo do direito romano, né, cuidamos, né, cuida-se, cuida o Estado, principalmente, né? Daí o direito está inserido no nomos, que são as normas relacionadas ao uso dos recursos existentes no ambiente, né? E que sempre serão escassos. Eles partem a ter espaço, a ter interesse econômico na medida em que se escasseiam. Ocorre que, na evolução da nossa civilização, em especial nos últimos 300 anos, com o advento das altíssimas escalas de utilização dos recursos ambientais, na primeira,
na segunda, na terceira e agora na quarta revolução industrial, nós temos também um escasseamento de recursos em larga escala, o que fez com que a tecnologia da ciência do Estado voltasse, né, seus olhos e seus instrumentos para a normatividade e para a regulação do uso dos recursos ambientais cada vez mais escassos. Dentre eles, a própria atmosfera da Terra, né, que hoje também é bombardeada na sua qualidade e também acaba tendo seus efeitos alterados com as emissões provenientes dos últimos 300 anos, em larga escala, de combustíveis fósseis, né, e demais materiais retirados do subterrâneo e ali dispostos há milhões ou bilhões de anos, né, mas retirados em larga escala para atender às demandas industriais pelo próprio ser humano. Então, é muito importante sempre nós temos em vista esse aspecto, esta razão econômica, quando tratamos da questão ambiental e como vamos tratar da questão do clima, né, junto às megacidades. O fenômeno da urbanização é grave. O século XXI ele é marcado por esse fenômeno. Primeiro, pela Revolução Industrial 4.0, uma revolução complexa, ela envolve hoje o absoluto domínio da ciberecologia, né, dentro do ciberespaço e dentro dos espaços organizados pelo ser humano, com profundas alterações às relações de trabalho e também efeitos econômicos e sociais gravíssimos, dentre eles a exclusão em massa de indivíduos das atividades econômicas, na medida em que eles se tornam dispensáveis face ao uso cada vez mais racionalizado e otimizado da linguagem cibernética e das relações eletroeletrônicas, né? Então, isso hoje revela um grande aspecto que relaciona ao aumento da miséria, né, com a ampliação cada vez maior das cidades, que se tornam cada vez mais conurbadas e com ciclos de ocupações cada vez mais assimétricas em função dos efeitos dessa Revolução 4.0. O que é muito interessante é que, com tudo isso, o fato é que a qualidade de vida do planeta, por incrível que pareça, na média, está sempre melhorando em função dessas novas estruturas, né, principalmente de participação, de atendimento às demandas sociais provindas da facilitação do uso de instrumentos cibernéticos para a agilização dos meios de gestão pública, né, e privada. O aquecimento global é outra marca do século XXI. Nós vamos dar um passeio sobre isso um pouco mais adiante, para compreendermos o que é esse fenômeno, né, do ponto de vista humano e por que ele tem sido hoje, né, tão posto em evidência no que tange ao gerenciamento dos governos e, em especial, das cidades. A integridade da base de dados e a transparência, isso é absolutamente voltado aos efeitos da Revolução Industrial 4.0. Da forma como estamos hoje aqui nos relacionando com esta fantástica capacidade de reunir pessoas de várias partes do país, né, na mesma tela de computador para compartilhar conhecimento, isso também nos leva hoje a ter uma preocupação com a maior segurança da integridade de cada um de nós no que tange aos nossos dados, que também circulam por essa nova ciberecologia. E o processo de conformidade normativa. No mundo em que passamos por uma revolução em prol dos direitos individuais, com muito sangue, depois uma revolução em prol dos direitos coletivos, com muito sangue, hoje nós vivemos uma revolução em prol do reconhecimento de interesses difusos e consolidação e tutela de direitos difusos, complexos, intrinsecamente conflituosos, eles não são solucionáveis, eles são administráveis, né?
E nós estamos vendo hoje, aí, na própria questão relacionada à faixa de Gaza, o que é uma assimetria no gerenciamento de um conflito, né? Que também se repete em menor escala em várias questões relacionadas ao impacto ambiental decorrente das atividades econômicas que estão sendo hoje plotadas no espaço urbano. Bom, isto tudo, né, está configurado no fenômeno das big cities, no fenômeno das megacidades, né? A cada hora que passa e a cada proximidade maior que nós temos e da capacidade que temos de nos interrelacionarmos no ciberespaço, na verdade, nós estamos também intensificando a urbanização das nossas atividades e das nossas vidas em todo o território do planeta. O planeta hoje, ele se ilumina à noite, né? Qualquer satélite, qualquer nave espacial, né, verifica isso de longe. Por quê? Porque o planeta hoje ele está caminhando para uma profunda conurbação. Mais da metade do mundo hoje reside em áreas urbanas. Se nós pensarmos que ao sul do Equador, 85% do território urbano das cidades é irregular, não está resolvido fundiariamente, isso nos dá a ideia do que é hoje a gestão de megacidades e das conurbações urbanas e dos conflitos os mais variados, a começar do uso da terra que estamos sentindo hoje com referência a este fenômeno de ocupação urbana que ocorre em escala geométrica. Essa que é a grande verdade hoje no planeta. Bom, visto isto, é óbvio que as atividades socioeconômicas hoje concentram-se nas cidades. E está previsto um aumento de 50% a 70% nas populações do planeta, nas cidades. Esta é uma afirmação posta por várias consultorias, dentre elas a Boston Consulting Group. Já há, portanto, uma sobrecarga na infraestrutura dos serviços públicos de atendimento às megapopulações postas às megacidades, porque as megacidades são organismos vivos. Entram insumos, entra energia, e também desse organismo vivo sai também energia, também saem insumos, saem produtos, né? E também resíduos e emissões. Este aumento gera um aumento da demanda por abastecimento de energia, água e alimentos. Portanto, é um organismo vivo que hoje se torna cada vez mais glutão, né? A palavra-chave, né? A palavra-chave hoje para falarmos em megacidades é infraestrutura. E quando falamos em megacidades, relacionando-as com o fenômeno das alterações climáticas do planeta, nós somamos a infraestrutura, resiliência e adaptação. Infraestrutura, resiliência e adaptação são as grandes palavras-chave para compreendermos a gestão hoje das megacidades no planeta. Obviamente, isso não se faz sem prevenção, planejamento e gestão. Essas ferramentas hoje têm se tornado cada vez mais dinâmicas, elas estão se descentralizando, os métodos tradicionais de gestão e de planejamento que conhecemos, eles estão sendo sistematicamente abolidos, né, por um sistema que hoje nós denominamos Scrum, ou seja, rapidamente nós tomamos conhecimento dos problemas, né, estabelecemos novas metas, reconhecemos as questões, né, buscamos soluções, estabelecemos novas metas, criamos atendimento a essas demandas e já devemos estar prontos para as modificações e irrupções tecnológicas e de demandas que ocorrerão logo ali na esquina. Há hoje uma dinâmica de trabalho que impede hoje uma gestão muito mais flexível
do que aquela que estávamos acostumados e a qual estão acostumados, inclusive, os próprios sistemas de administração postos nas repúblicas e também nas monarquias ainda existentes em todo o planeta, né? Na verdade, há hoje uma remodelação da ciência de Estado no que tange a questão da gestão. Não é por outro motivo que nós temos o fenômeno da judicialização permanente das atividades administrativas e da própria economia e dos conflitos cada vez maiores, né, que são enfrentados hoje por governos em todo o planeta. Bom, há uma consideração importante, porque é preciso romper mitos, em que pese todo o discurso que nós temos catastrofista, né, com referência à questão dos eventos climáticos e os alertas que a gente sofre pela Organização das Nações Unidas por conta do IPCC, o fato é que, estatisticamente, a partir do século XX, nós podemos constatar uma queda impressionante no número de vítimas decorrentes dos eventos climáticos extremos sofridos pelo planeta. E isso se deve única e exclusivamente ao avanço da tecnologia de gestão pública em todo o globo terrestre, sejam nas cidades mais miseráveis, seja nas grandes capitais, nas megacidades. Há hoje um trabalho contínuo que faz com que haja, até mesmo em conflitos, como o que nós estamos vendo aí, em guerras, uma redução muito grande do número de mortos, né? Isso é muito interessante e isso também a gente pode aplicar também ao que tange aos números recorrentes de defesa civil. Claro, há momentos em que nós temos um maior volume. Por exemplo, se verificarmos aqui neste conflito um aumento em 2020, né, de 2010 a 2020, isso se deveu à pandemia mundial, né, e não só da Covid, como no N1H1 também, né? É uma nova era que nós estamos sofrendo aí por conta também das questões relacionadas, né, às pandemias, né? E porque, afinal, a globalização também implica na globalização de bactérias e vírus, né? Isso é muito importante a gente alertar. Bom, quando falamos em infraestrutura, como a grande palavra-chave na gestão das megacidades, nós estamos falando no quadro de elementos que suportam o desenvolvimento humano, né? Dão condições ao desenvolvimento social e econômico de um país, de uma região, de um território, de uma cidade, né? Infraestrutura é soberania. Ela é que... Opa, está vendo um efeito aí de retorno. Alguém deve estar com o microfone aberto, peço que feche, né? Ela afirma a soberania e provê o bem-estar da população. São elementos estruturantes da infraestrutura. Saneamento básico, né? Isso vai desde o abastecimento de água, esgotamento sanitário, a destinação e disposição de resíduos. Energia, geração, transmissão e distribuição. Muito importante no esforço que nós estamos tendo de aumento de novas opções de geração limpa de energia. Nós enfrentamos hoje o funil da transmissão e distribuição, que ainda está moldado numa tecnologia de transmissão por fios que já data de 140 anos, né? Nós estamos ainda presos, né, aos linhões, né, de transmissão de energia contínua e alternada, né? Vocês têm uma ideia do que é isso? Europa, hoje, por mais que se coloque novos pontos de geração de energia, né, não há espaço para que ela possa ser transmitida, né, no smart grid. Por quê? Porque a transmissão em vários países europeus já está esgotada. Isso é um assunto muito importante, porque isso implica em grandes problemas, como o que nós sofremos recentemente no Brasil. 25 estados sofreram um apagão em virtude de uma questão que nós vamos ver adiante, climática, né, solar, né, mas que implicou também
num sobrecarregamento justamente do sistema de transmissão. Logística e transporte. Não há possibilidade de conversarmos, né, ou tratarmos as atividades econômicas e sociais de uma cidade sem vias e modais, portos, centro de distribuição e armazenagem. Telecomunicações e a rede de armazenamento e transmissão de dados. Isso é o que compõe hoje o grande complexo de infraestrutura que tem que ser construído, modernizado, reimplantado e protegido face às alterações, aos eventos extremos do clima. Isso é muito importante que a gente tenha isso sempre em mente. Todo bem estruturante é vinculado a um bem de consumo ou serviço essencial. Portanto, quando nós falamos de uma questão relacionada a abastecimento humano, ainda que em áreas irregulares, que nós, como já disse antes, é um fenômeno que atinge 85% das cidades ao sul do Equador, né? Nós temos que pensar que esse serviço é essencial, né? Todo bem estruturante pressupõe interesse público. Nós temos no Brasil um gravíssimo vício, né, de judicializar a implantação de projetos de infraestrutura e, às vezes, isso causa problemas os mais complexos, inclusive relacionados à soberania do próprio país, né, no que tange a esta questão. Há de se colocar a infraestrutura como interesse público predominante. A atividade estruturante se enquadra no escopo do novo Estado regulador, que é o Estado em que vivemos hoje. Deixamos de ter um Estado laissez-faire, laissez-passer, né, um Estado gendarme, não somos mais o Estado provedor, né, que já nos levou a 2 guerras mundiais, né, principalmente a última, né, e uma guerra fria. E agora estamos lidando com um Estado regulador. É um Estado que hoje reconhece seus limites e busca hoje tutelar, às vezes até à distância, as atividades essenciais por meio da sua parceria, né, com as atividades privadas. Muito bem. A infraestrutura ela pode ser indutora, planejada, ou seja, preciso atender a uma demanda de integração nacional, preciso atender a uma demanda de melhor distribuição e equacionamento na logística de abastecimento. Eu vou induzir uma infraestrutura. Ou a infraestrutura pode ser provedora para atender uma demanda. Por exemplo, eu tenho áreas de risco numa cidade. Vou precisar remover e trabalhar para que encostas ou áreas alagáveis, né, tenham o seu devido tratamento de engenharia, né, para que haja contenção de enchentes. Está aí uma área, questão séria das grandes cidades, de infraestrutura provedora, que sempre consideram o ordenamento ou a falta, né, de ordenamento urbano, né, existente. Bom, isto é fator decisório de Estado, né? Envolve a palavra-chave prevenção, né? Ou seja, conhecimento geográfico do local, inventário e mapeamento, planejamento integrado e ordenamento territorial. São os pontos fundamentais que envolvem o termo prevenção no que tange à gestão ambiental. Bom, agora vamos colocar essas questões em cima das questões climáticas. O clima, ele não só conduz a história humana, como ele já alterou profundamente a história da nossa civilização nos últimos séculos e milênios, né? Nós tivemos civilizações, algumas que nós desconhecemos, mas que hoje já sabemos, terem se extinguido ou terem simplesmente se desfeito, né, em virtude de períodos climáticos adversos, né? Desde os maias, né, que hoje nós sabemos sofreram 113 anos de seca devido
a uma conjunção do fenômeno El Niño, né, na região central do continente americano, né, até a Revolução Francesa, né, que veio através de um impacto gravíssimo, que foi a explosão em linha de 5 vulcões na Islândia, que provocou um inverno na Europa profundo, com uma queda de temperatura de 4 graus, em média, e o advento da quebra de safra e milhões de pessoas miseráveis, né, sobreviventes, acorrendo para as grandes cidades. Paris recebeu centenas de milhares de miseráveis, o rei Luís XVI convocou os Estados Gerais e o resultado é estarmos hoje aqui democraticamente numa república, né, discutindo a questão das mudanças climáticas. Né? Então, não é de hoje que a gente observa essas questões, mas temos que ter em mente alguns conceitos importantes. Fator climático é latitude, altitude, maritimidade. Latitude, proximidade do globo terrestre com as emissões solares. Né? Quanto mais próxima do Sol, quanto mais próximo do Equador, né, maior, né, o fator de aquecimento. Né? Portanto, a latitude influi profundamente, né, com o fator climático. A altitude, quanto mais próximo do solo, maior o calor proveniente do impacto solar, né, na superfície do planeta. Isso é um fenômeno que a gente pode constatar da seguinte maneira: Sol a pique ao meio-dia seria, em tese, o período em que nós temos o maior volume de temperatura, mas não. Geralmente, com o Sol a pique, a temperatura ela vai dar o seu pico às 2 horas da tarde, às 14 horas. Por quê? Porque o aquecimento do solo, né, efetuado ao meio-dia, ele se projeta para o restante da atmosfera 2 horas depois. Né? Então, a altitude ela é muito importante. Porque, veja, se há uma projeção em função do solo, é óbvio que se nós subirmos no pico do Everest, mesmo com o sol a pique, né, nós teremos a 8.000 metros de altitude um frio enorme, né? Porque a altitude faz com que o calor que está emanando da superfície da Terra, né, chegue absolutamente dissipado, né, às altitudes mais altas. Né? Ou seja, então a altitude é um fator climático importante. Maritimidade, não precisa dizer nada. Né? Quanto mais próximo dos corpos d'água, né, do mar, né, nós temos uma alteração climática profunda. Isto gera correntes marítimas que conseguem transferir grandes massas de ar que se projetam ou se processam nos continentes, né, e que fazem profundas alterações no sistema climático da Terra. As correntes marítimas são fundamentais para compreendermos por que a Europa é mais quente que o sul da Argentina, quando sabemos que a gélida Ushuaia, lá na Terra do Fogo, simetricamente em relação ao Equador, está na mesma distância que Londres, que neste ano já teve temperaturas de 45 graus. Né? Isso decorre, né, das alterações provindas do comportamento das correntes marítimas e das massas de ar. Relevo é muito importante. O que bate da massa de ar em determinado local que está com relevo alterado, ou seja, uma serra do mar, por exemplo, né, vai influir menos depois da serra ou depois da montanha, né, e causar profundo impacto próximo ao litoral. Exemplo disso, o desastre que sofremos ano passado em São Sebastião, né, e também na Bahia. Vegetação. A vegetação é um ar-condicionado fundamental. Pra vocês terem uma ideia, cidade de São Paulo, bairros Jardins costumam ter 6 graus centígrados, em média, a menos do que a região leste da cidade de São Paulo, que é desprovida de massa arbórea. Né? Ou seja, os microclimas, principalmente, são profundamente influenciados pela vegetação.
E é óbvio que a perda de vegetação influi também no comportamento das massas de ar, né? Não é à toa que Nova York sofreu com as fumaças provindas das queimadas em larga escala do Canadá, né? E São Paulo também já teve um profundo impacto provindo das queimadas da Amazônia. Manifestações naturais e ligadas à dinâmica atmosférica são o que chamamos de elementos climáticos: radiação, temperatura, pressão atmosférica e umidade do ar. Temperatura, pressão atmosférica e umidade do ar são intimamente vinculados à radiação solar. Radiação solar, ela é determinante. Ela e a massa de ar, principalmente a umidade, as nuvens, né? Elas têm um comportamento que faz com que o planeta haja ou reaja de acordo com a insolação que se dá sobre ele. Não é um fenômeno só do planeta Terra. Todos os planetas do sistema solar, eles reagem ao Sol ou com profunda emissão de gases ou se congelam. Até Mercúrio, que está próximo do Sol, recentemente os satélites conseguiram verificar que no polo ele mantém gelo, né? Ou seja, com temperaturas altíssimas, Mercúrio ainda tenta reagir com o que ainda pode ter de água, né? Ou que seja, né? Profundamente congelado. Várias luas de Júpiter são assim também, como também as de Saturno, né? Ou é gelo ou é gás. Júpiter, Saturno, Plutão, né? Netuno, né? Se protegem com gases, né? Em larga escala, inclusive metano, né? Isso é uma coisa bastante interessante, né? Chove gasolina, né? Em Netuno, né? Que é o planeta azul. É fantástico isso, né? Agora, os planetas que não possuem mais condições de reagir à insolação. Vênus e Marte, planetas que morreram, né? Porque perderam a batalha, né, de seus escudos magnéticos face aos ventos solares. Ou seja, o que nos dá vida, que é o Sol, também pode nos tirar. Comportamento das massas climáticas do mundo são essas. O que está em vermelho são as massas de ar quente, né, as correntes marítimas, né? As que estão em frio são as correntes marítimas mais gélidas, né? Então, vocês podem observar que aí, em função da latitude, né, nós temos um comportamento de esfria e esquenta, né, violento, sendo que o Oceano Pacífico, que é o maior volume de água, né, por conta da sua maritimidade, praticamente comanda, né, grande parte do que se projeta, principalmente no continente americano e asiático, né? As anomalias. Aqui nós vemos o calor que hoje, né, está se processando nos oceanos, inclusive no Atlântico. Nós estamos sofrendo o aquecimento global, né, e ele se processa nos oceanos. Isso não se deve, já brigaram comigo várias vezes, mas isso não se deve só ao que estamos fazendo na superfície do planeta. Nós temos que nos lembrar que essas alterações também decorrem das atividades do magma do planeta Terra. Por exemplo, Círculo de Fogo do Pacífico. O Pacífico possui 1 milhão de vulcões submarinos. 1 milhão. 85% das atividades vulcânicas do planeta se processam no Oceano Pacífico. E nesta região do Círculo de Fogo. É aqui que ocorre, por conta dos movimentos das placas tectônicas, né, terremotos, né, que geram tsunamis, né, e também, né, profundas alterações com erupções vulcânicas. Ou seja, é uma grande panela, né, que faz com que haja este movimento do Laninha e do El Niño, né, conhecidos milenarmente, né, que é as fases de aquecimento deste oceano, que é muito frio, diga-se de passagem.
Graças a Deus, ele é muito frio, né? Porque é essa frieza que segura, né, a panela, né, o fogo que está ali embaixo dele, né? Mas quando explode, como foi o caso da ilha de Togo, né, agora, recentemente, os Estados Unidos da América ouviu, né, a explosão que se deu ali, né, praticamente na fossa de Tonga, né? Ou seja, milhares e milhares de quilômetros de distância. Né? Por quê? Tamanha violência da erupção vulcânica. Então, é importante nós vermos que quando nós falamos do planeta Terra, nós costumamos ser extremamente arrogantes. Né? Observe o comportamento do planeta. Né? Lá embaixo, no núcleo, nós temos uma temperatura similar ao do Sol, da superfície solar, 5.000 graus centígrados. Num núcleo que é rígido por conta da pressão. Ele, de fato, é líquido, mas ele é rígido pela pressão. E é este núcleo de ferro que faz com que a gente possua um grande círculo magnético que nos protege dos ventos solares. O núcleo ele estava girando de acordo com a Terra até 2010. Em 2010, ele começou a diminuir a velocidade rapidamente, parou na década passada e agora, dizem os cientistas, né, isso é um estudo que está sendo feito, está girando ao contrário. Não é um fenômeno único, parece que já ocorreu várias vezes, mas nós agora, com toda a nossa tecnologia, é que estamos experimentando os efeitos disso. Só isso já dá a dimensão, né, do tipo de comportamento que temos do magma da Terra, né, e que tem uma profunda evolução, né, nos comportamentos climáticos que são cíclicos no planeta. Né? Bom, temos água no planeta, é verdade. Há 4 bilhões de anos, nós somos bombardeados por cometas que nos trouxeram água. Né? Nossa água ela é velhíssima. Né? Mas veja só, se nós resumirmos a água do planeta que nós recebemos de fora, né, a essas 2 gotinhas que vocês estão vendo, vocês vão ver que a gota maior é toda a água existente nos oceanos. E a gota menor é a água doce existente no planeta. Observem a fragilidade de nossa superfície diante dos comportamentos que nós estamos relatando agora. O Sol. O Sol despeja, num dia, 17.000 vezes toda a energia gerada pelo ser humano em um ano. Num dia, ele despeja sobre a Terra 17.000 vezes todo o volume de energia gerado pelo ser humano em um ano. Ele só não nos frita porque os ventos solares eles são barrados pelo escudo magnético da Terra, que é propiciado por este comportamento do núcleo existente no nosso planeta. Então, ele nos protege. A falta desse escudo magnético matou Vênus e matou Marte, mas ainda não teve o condão de nos matar, porque, em que pese haver momentos de estressamento deste vento, né, ele ainda resiste. Né? Muito importante nós observarmos que o vento solar, essa projeção, que às vezes chega a 1 milhão de quilômetros por segundo, né, é o que nos protege, todo o sistema solar, dos raios cósmicos emanados da galáxia. Então, o que pode nos matar é o fator que nos protege. Né? Vejam, e faço questão de relacionar tudo isso com a questão climática. Ignorar isto é rasgar toda a ciência. Este ponto escuro que vocês estão observando no globo terrestre é a área de menor intensidade do campo magnético hoje do planeta. Observe onde está.
este ponto de baixa pressão, ele caminhou nos últimos 300 anos da África para a América do Sul e se localiza especificamente na região sudeste do Brasil, com efeitos profundos, né, até o Equador. É nessa região que nós temos um volume imenso de raios, de chuvas e de secas, de vários momentos de calor, né, mas também de profunda eletrificação. Então, é muito importante nós entendermos que o comportamento e muitos fenômenos eletromagnéticos que sofremos hoje decorrem desta falha, digamos assim, do campo magnético do planeta, que hoje está postada. Ela caminha lentamente, mas acredito que pelas próximas décadas e séculos vai estar sobre nós. Muito bem. Isso significa que o planeta tem ciclos. Estes ciclos já mataram vidas aqui várias vezes. Nós já tivemos período carbonífero, sem o qual nós não teríamos o carvão mineral que hoje nós emitimos aí para a atmosfera, né? Já tivemos o período Cretáceo, que foi um período com 10 vezes mais volume de vida do que temos hoje no planeta, sem o qual talvez nós não tivéssemos o petróleo e o gás natural que temos hoje, né? E que estamos também voltando a emitir no planeta, né? Mas o fato é que essas alterações climáticas estão provocando um aumento profundo do aquecimento da Terra. E o que está sendo projetado é que, por exemplo, na região amazônica, nós deveríamos ter, nas próximas décadas, um aumento da temperatura média para até 50 graus. E isso talvez seja controlado pela manutenção do bioma ali existente. Esses pontinhos em preto que vocês estão vendo no gráfico ao lado são as cidades que estão caminhando para o que a gente chama de zona mortal, entre 40 graus e 50 graus centígrados em média no planeta. No Brasil, nós temos várias cidades que estão caminhando para esta média aí, né? Inclusive São Paulo. Né? Então, é muito importante a preocupação enorme que as organizações mundiais, né, estão desenvolvendo desde a Segunda Guerra Mundial, né, buscando compreender como é que funciona esta interação do clima do planeta com a nossa sobrevivência enquanto espécie e em que grau nós estamos contribuindo para essa evolução. Bom, São Paulo, só para vocês terem uma ideia, está numa massa de ar quente, numa ilha de calor. Isso daqui é uma projeção de satélite, né, mostrando a massa de calor em cima de São Paulo. Se vocês observarem, há áreas muito quentes e áreas mais frias, né, principalmente na borda sul e na borda norte, porque ali nós temos a Serra do Mar ao sul, a Serra da Cantareira acima, ou seja, a altitude, né, preservando melhores temperaturas, né, e também áreas mais florestadas e água, né? Então, você pode caminhar da Zona Leste para a Zona Oeste em São Paulo e sofrer alterações climáticas de até 10 graus em alguns momentos. E isso faz com que um indivíduo saia, por exemplo, lá do Itaim Paulista, no extremo leste da cidade, e chegue na Lapa gripado, né? Qual é a preocupação hoje da gestão pública, né? Providenciar conforto térmico à população, e nós vamos falar um pouco mais adiante sobre isso, né, para que a gente possa ter uma melhor capacidade de gestão. Muito bem. Tudo que estamos falando hoje teve um avanço muito forte. A Segunda Guerra Mundial, ela se produziu num período de invernícola. Se vocês observarem todos os filmes, vocês vão ver que a Segunda Guerra Mundial ela teve um período de inverno profundo, né, e com efeitos grandes, inclusive na estratégia militar, né, decorrente daquele período. Na década de 50, começaram os estudos climáticos sérios sobre o planeta. Hinkelmann, por exemplo, começou a verificar, extraindo na Antártica grandes tubos de gelo profundos, onde ele pôde começar a verificar ciclos solares e suas evidências sobre as camadas de gelo, né, na região antártica, e daí
começou, com esse ciclo, a verificar que, de fato, havia um comportamento climático, né, de tempos em tempos, vinculados à questão solar, de 600 mil anos, 100 mil anos, até de 11 em 11 anos. Né? Bom, mas também se verificou que, a partir da década de 50, nós começamos a notar profundas alterações climáticas também em áreas que, tradicionalmente, não deveriam sofrer, né, tanto com eventos extremos climáticos como se sofria. Começou com mudanças climáticas profundas na região da Inglaterra, depois Estados Unidos, e aí se verificou, durante a década de 60, que as cidades estavam sofrendo profundas alterações com o clima decorrentes da poluição atmosférica. O trabalho de controle da poluição se desenvolveu entre 60 e 70. E em 80 começaram a estudar as evidências científicas relacionando essas emissões de gás de efeito estufa em todo o planeta, né? E com base em influência das atividades humanas. Né? Isto foi par e passo com um estudo que começou a se desenvolver sobre o comportamento do Sol e a importância da nossa camada de ozônio para nos proteger das emissões de emissões de UV, né, de ultravioleta, sobre o planeta Terra. Então, para e passo, a construção de um grande tratado, que foi o Tratado de Controle das Emissões de gases que afetassem a camada de ozônio do planeta, né, a Organização das Nações Unidas começou a estudar também o que fazer, né, nós, seres humanos, para também, né, entendermos, compreendermos e controlarmos as nossas atividades que também estivessem, né, contribuindo para as alterações do clima. Em 90, se propôs uma convenção quadro na ONU. Essa convenção foi assinada em Nova York em 92, mas as assinaturas foram coletadas no Rio de Janeiro durante a Cúpula da Terra, a Eco 92. Em 95, a primeira Conferência das Partes, né, foi feita em Berlim. Aí houve o Mandato de Berlim, né, estabelecendo, portanto, uma visão tripartite da gestão climática sobre o planeta. Um painel científico, uma conferência, uma convenção quadro e conferências anuais, né, visando a estabelecer protocolos de procedimentos à medida em que o conhecimento científico avançasse. Né? E estamos aí com esta visão que hoje resultou no Protocolo de Paris de 2015, que estamos cumprindo hoje, e espera-se agora, na COP28 em Dubai, que a gente tenha aí progressos, né, na implementação deste acordo, né, elaborando um programa de trabalho voltado à mitigação de impactos climáticos. Muito bem, eu não vou ficar aqui citando a Convenção Quadro toda, eu apenas destaquei o seguinte, neste quadro aí: as atividades humanas estão aumentando substancialmente as concentrações atmosféricas de gases de efeito estufa, disse a ONU, com que esse aumento de concentrações está intensificando o efeito estufa natural, com que disso resulta, em média, aquecimento adicional da superfície e da atmosfera da Terra, com que isso possa afetar negativamente os ecossistemas naturais e a humanidade. Esta preocupação, colocada no preâmbulo da Convenção Quadro, né, que mostra a interação do reconhecimento do efeito provocado pelos ciclos próprios ao planeta e a interação deste ciclo, talvez prejudicial, né, das atividades humanas. Então, é muito importante ler, e eu recomendo uma leitura atenta à Convenção Quadro, principalmente aos preâmbulos, né, para que se entenda, né, de vez que a Convenção Quadro ela reconhece cientificamente, inclusive, as incertezas decorrentes à questão relacionada à mudança do clima, né, praticamente e particularmente o que se refere à sua evolução no tempo,
magnitude e padrões regionais. Tá? Eu estou aqui falando é a transcrição literal, tradução oficial da Convenção Quadro. Muito bem. A Convenção também reconhece disparidades entre os países na sua responsabilidade quanto às emissões e também reconhece que nem todos os países e nem todas as autoridades subnacionais, obviamente, né, poderão responder à altura, né, das demandas eventualmente estabelecidas pelos acordos, né, dos países partes, ou seja, eles têm que ser aplicados conforme a possibilidade de compreensão de cada atividade econômica de cada país. Né? Muito bem. Efeitos negativos da mudança do clima, portanto, para a Convenção Quadro, não são só os efeitos, né? Quando nós falamos isso, e isso é muito importante, quando nós comentamos a questão da Convenção Quadro, ela reconhece que há alterações climáticas, mas ela só pode tratar daquilo que é possível ser administrado pelo ser humano. Portanto, quando falamos em efeitos negativos, né, da mudança do clima, ou mudança do clima, nós falamos a tudo aquilo que possa ser direta ou indiretamente atribuído à atividade humana, que possa alterar a composição da atmosfera mundial. Ok? Bom, posto isso, né, temos sempre que estar atentos a algo que a ONU nos alerta. Todo esse objetivo é alcançar um crescimento econômico sustentável, erradicar a pobreza e, principalmente, né, garantir a segurança alimentar do planeta. A agricultura, portanto, é fundamental. Está aí o que diz o artigo 2, que é o objetivo da Convenção Quadro. O objetivo final desta convenção e de qualquer instrumento jurídico relacionado a ela, né, é de alcançar, em conformidade com as disposições da convenção, a estabilização das concentrações de gases de efeito estufa da atmosfera, no nível que impeça uma interferência antrópica perigosa no sistema climático. Esse nível deverá ser alcançado num prazo suficiente que permita aos ecossistemas adaptarem-se naturalmente à mudança do clima. Ou seja, a mudança do clima é um fator que extrapola as nossas atividades. Temos é que garantir que aquilo que estamos emitindo seja reduzido de maneira a que os ecossistemas ou a produção de alimentos, que é muito importante, possa se produzir, né, com adaptação, né, que permita a que a gente possa ter resiliência às alterações do clima que estamos sofrendo, ok? Isso é o que está no artigo 2, no objetivo da Convenção. Emissões globais nacionais admitidas desde 60 até este século 2016. Né? Não está computado aqui o período pós-pandemia, mas nós vamos ter algumas alterações, mas o quadro geral é esse mesmo. Veja aqui um aumento razoável da participação brasileira nas emissões, mas, digamos, é muito preocupante, né, a geopolítica de toda essa discussão. Todo o hemisfério norte, né, faz uso das suas culpas, né, e usa principalmente o Brasil como bode expiatório. Né? Nós é que somos, como na Bíblia, jogados ali no barranco, né, ou expiados, né, das culpas do que está sendo emitido lá em cima. Né? Isso é um quadro para a gente guardar. Muito bem. Vamos falar, então, na gestão das megacidades. Eu estou com o tempo correndo agora, mas agora vai ser rápido para a gente poder observar. Qual é a missão de uma gestão de megacidades? Bom, aprendi com o professor Aziz Absaber o seguinte: mudanças climáticas, elas devem ser geridas pelo homem dentro dos microclimas e observando o comportamento principalmente das bacias climáticas, as bacias atmosféricas. Este comportamento é que é o fundamental para nós começarmos localmente a nos proteger. Portanto,
na medida em que sofremos as alterações globais, nós temos que perceber no que essas alterações estão envolvendo a segurança daquilo que gerimos. Portanto, a missão de uma gestão climática em megacidade é inserir a variável climática, a mudança do clima e a melhoria da gestão dos recursos ambientais dos processos decisórios do governo municipal. Nós temos que aumentar a resiliência do município e a segurança da população face às mudanças climáticas. Esta é a visão de um gestor de megacidades. E os objetivos? Coordenar, articular, propor medidas de integração de políticas, planos, programas, tecnologias e ações que possam implementar a política de mudança do clima da cidade, né? Ou seja, um plano climático de uma cidade, né, não se esgota em si, ela tem também que se integrar às demais políticas atribuídas à gestão. Eu destaquei aqui alguns planos importantes para uma gestão climática. Mobilidade urbana, né? As veias abertas de uma cidade são as ruas e avenidas. Quando elas congestionam, né, tudo é afetado. A cidade ela sofre um ataque cardíaco, né, quando ela se congestiona. Nos eventos extremos, isso acontece e muito. A primeira viatura que tem que chegar num local de enchente numa cidade é a do trânsito, porque ela vai precisar desviar todo o fluxo de transporte da cidade, né, para longe da área afetada, né? Então, a mobilidade urbana ela é fundamental. A segurança hídrica e a gestão das águas é essencial. Clima é água, excesso de, falta de. Por isso, a preocupação com a conservação e recuperação de áreas prestadoras de serviços ambientais, porque geralmente nestas áreas, né, se situam as nascentes e as áreas de preservação dos cursos d'água, né? Um plano preventivo para as chuvas é fundamental. São Paulo, enquanto Nova York teve 41 mortos em 22, São Paulo, de 22 para 23, computou um falecimento, né? Graças à execução de um plano preventivo de chuvas de verão, com altíssima integração de vários setores de gestão, né, inclusive com o uso de tecnologia de ponta, né, para poder trabalhar a resiliência da cidade. Nós não podemos impedir as precipitações, não podemos impedir os danos que elas provocam, mas podemos nos prevenir em relação a eles, né? Segurar a população, afastar a população, remover quando necessário e fazer um plano de gestão das áreas de risco, né? Conservação e recuperação do bioma é fundamental, né? E isso envolve um plano diretor estratégico, que é o que confere, segundo a Constituição Federal, no caso do Brasil, né, a funcionalidade das propriedades, né? E o plano de ação climática visa, essencialmente, integrar esses planos todos, mas principalmente tratar da condução dos esforços para reduzir a emissão de gases de efeito estufa nas megacidades, né? Isso é muito importante, né? Por isso, nós temos que articular um relatório contínuo de acompanhamento e execução dessas metas de redução, a avaliação ambiental estratégica, uma política de segurança hídrica para, quando faltar, ter reservas, para, quando abundar, né, ter condições de prevenção, né? E, portanto, a defesa das águas é estratégica para qualquer cidade. Aqui no Brasil, nós tratamos essa questão de uma maneira absolutamente irresponsável. Enquanto nos Estados Unidos é o exército americano que monitora pelo Water Authority todas as áreas de nascentes e de reservatórios que abastecem as cidades, nós aqui jogamos essas áreas de mananciais a Deus dará e tratamos as ocupações irregulares como uma questão social que pode ser resolvida com projetos de regularização e de reurbanização, muitas vezes com prejuízo da água, né? Então, isso é uma questão grave que mostra também uma falta de conhecimento estratégico muito grande na gestão como um todo em nosso país, né?
Muito bem. Estrutura de uma gestão. Governança do plano climático. Organizar uma autoridade hídrica de cada cidade. No caso de megacidades, e aí nós falamos também em conurbações, ou seja, regiões metropolitanas, fundamental uma autoridade hídrica voltada à bacia que rege, ou as bacias que regem, né, essas conurbações. Desenvolver um programa de resiliência urbana integrada, defesa civil, assistência social, segurança pública, saúde, gestão e fiscalização ambiental, agricultura urbana. Guardem isso. Na medida em que as cidades crescem, os cinturões verdes desaparecem e a agricultura vai se processar dentro da cidade. O nosso amigo Nelson Pedroso que o diga. A agricultura irá se processar dentro da cidade, com hidroponia, com hortas comunitárias, né? Agriculturas em prédios, né? Agriculturas em galpões, né? Porque é dali nós vamos extrair aquilo que vai chegar à mesa do cidadão na própria cidade. Descarbonização da frota veicular. Nós estamos hoje correndo o maior risco de vermos o governo federal jogar bilhões de dólares num projeto de eletrificação de frotas urbanas, né, que pode nos trazer um volume imenso de sucata chinesa aqui para dentro do país, sendo que nós somos um dos pouquíssimos países da Terra que tem condição de produzir bioinsumos, inclusive bioenergia, inclusive etanol, inclusive biometano, inclusive outras fórmulas de geração de energia, como o hidrogênio, com o desenvolvimento da célula de hidrogênio, com o reformador, que poderá fazer com que, por exemplo, biometano ou biogás, ou até mesmo o biodiesel, possam se transformar em hidrogênio e gerir um motor elétrico fabricado aqui, né? Sem necessidade de trazermos baterias de 2, 3 toneladas de lítio para ficarem presas num congestionamento, às vezes a um sol de 40 graus, com os riscos que nós sabemos todos que existem, né? Basta colocar o nosso celular num dia de sol e deixar ele lá fritando, vocês verem o que acontece. Bom, descarbonização da energia é fundamental, né, também para a gente entender. Em vez da gente espalhar, e é fundamental isso, o particular pode e é recomendável que ele trate de reduzir o seu custo de energia descarbonizando o seu consumo. Instalar células fotovoltaicas em casas, em estabelecimentos comerciais, eu acho isso fundamental, fábricas, essencial. Agora, as gestões municipais não competem a elas administrar células fotovoltaicas em escola, em unidades de saúde, né, em suas próprias administrações. Na hora que houver uma quebra, nós vamos ter uma sucata em 2 anos. Né? Na hora que houver uma vandalização numa escola no domingo, né, a escola vai ficar sem luz. O que deve fazer uma gestão pública de uma mega cidade? Buscar as mega fontes geradoras de energia renovável e comprar essa energia em larga escala para abastecer a cidade. É mais inteligente, é mais eficiente, né, e, inclusive, estimula a produção de energia renovável, né, em larga escala. A gestão integrada de resíduos sólidos é fundamental. É a terceira fonte geradora de emissões de gás de efeito estufa no meio urbano. São os resíduos sólidos. Portanto, programas de gestão integrada dos resíduos, inclusive com a boa utilização de resíduos, é fundamental. Paris, neste ano, estabeleceu uma obrigação de compostagem dos resíduos orgânicos produzidos em cada casa. Pouca gente sabe disso. Né? Paris está distribuindo composteiras às comunas, todas. Né? E há hoje uma demanda que o próprio Brasil pode atender, porque daqui nós temos tecnologias,
de composteiras elétricas, eletrônicas, que fazem o composto em até 40 minutos ou menos, né? Evitando o mau cheiro, e o que faz com que Paris hoje possa vir a se tornar, né, uma grande fonte de geração de compostos advindos da produção do composto em cada casa geradora de consumo. E isso é muito interessante, porque esta lei parisiense adveio de uma outra lei editada em 2015, que era de desperdício, contenção de desperdícios, que faz com que haja hoje toda uma mudança, inclusive na política de embalagem de materiais de consumo na cidade. Então, vocês vejam a importância de uma gestão de resíduos para uma gestão climática, né? Bom, o plano diretor estratégico tem que ter um componente climático, né? Aqui eu mostrei o mapa de São Paulo para vocês verem como a nossa cidade é extremamente irrigada. O que está em roxo são os rios que estão canalizados ou tamponados. O que está em azul é aquilo que está ainda correndo ao natural. Vários deles comprometidos, isso é uma verdade. Mas isso mostra o banhado em que a cidade de São Paulo se insere, né? E a perda de água que nós sofremos. Imagina, professor Eduardo Coutinho, Belo Horizonte, que também tem profundas áreas geradoras de água aí, né? Também igualmente comprometidas, né? Bom, já estamos caminhando para o fim. Eu queria mostrar o conceito de gestão que desenvolvemos aqui na cidade de São Paulo, né? Quando tive a oportunidade de assumir essa questão. O professor me corrige aí, já vai contando assim, abre a mãozinha 5, 4, para a gente poder terminar, né? Veja só, nós temos um plano climático com 5 ações estratégicas. 1, rumo ao carbono zero em 2050. É o que está estabelecido no Acordo de Paris, né? Adaptar a cidade de hoje para o amanhã. A adaptação climática. Temos que alterar fontes e matrizes energéticas, capacidade de distribuição, mobilização urbana, logística, para atender à meta de redução de carbono e também atender à resiliência. Daí, a terceira ação estratégica, que é proteger pessoas e bens. Mata Atlântica. Precisamos de você, porque São Paulo se insere no bioma Mata Atlântica. Então, o bioma a ser preservado numa megacidade como São Paulo, no nosso caso, é a Mata Atlântica. E, por último, gerar trabalho e riqueza sustentáveis. Muito bem. Para isso, nós fizemos o conceito, né? Usamos o conceito de cidade integrada, né? Um conceito de smart cities, né? O uso intenso das atividades, principalmente cibernéticas, do uso do suberespaço, né? Das atividades de governo eletrônico, né? Que são fundamentais hoje para a gestão de uma megacidade. As ODS, né? Tudo integrado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Usamos um padrão ESG. São Paulo é a primeira cidade no mundo a ter o seu plano climático com 5 ações estratégicas e as 43 tarefas estabelecidas no plano, todas elas numa matriz ESG, né? Dentro da taxonomia ESG, né? Usando os conceitos de Green Bond e Social Bond da Associação Internacional de Mercado de Capitais, o GHG Protocol, né? E as ODS. Também trabalhamos com o conceito de cidade de 15 minutos, né? Chamado cronourbanismo, porque qualquer megacidade é uma cidade policentrada, né? O policentralismo é fundamental e a ideia é fazermos com que o indivíduo possa ter acesso às atividades e serviços e bens num espaço de 15 minutos, né? Da onde ele vive. Então, é muito importante nós trabalharmos com esse conceito de policentralismo, né? E a Unesco, que é fundamental por uma questão de educação ambiental, né? A Smart Cities, nós temos as cartas brasileiras, as normas, né? E a Carta 22, Barcelona. Eu estive em Barcelona ano passado, inclusive, analisando essas questões, né? E aí, a Carta para os Inteligentes, né? Que é muito bonitinha, né? Dos Smart Cities, né? Que a gente procura seguir, né? E as ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né?
trabalha-se muito com a questão da água, da energia limpa, do emprego digno, da indústria e inovação, das cidades sustentáveis, combate às alterações climáticas e as parcerias em prol dessas metas de redução. A Unesco, ela possui uma rede de cidades criativas, né? E é muito importante, são 295 cidades em 90 países, né? São Paulo está dentro desse trabalho, né? Em que a gente procura trabalhar muito com a questão da criatividade, né? Para desenvolver, inclusive, resiliência e adaptabilidade. Cidade em 15 minutos, crono-urbanismo e hiperproximidade. Não se trata, como alguns dizem por aí, maluquice, inclusive, né? De que se pretende estabelecer barreiras dentro das cidades, que o indivíduo não pode sair de um bairro para outro. Não é nada disso, né? Isso é uma bobagem do tamanho de um bonde. A ideia é fazer com que o indivíduo tenha acesso a bens e serviços próximos da sua casa, né? Para que ele não tenha necessidade de gastar 3 horas num trânsito insuportável, emitindo carbono, né? Quando ele poderia ter a sua atividade socioeconômica mais próxima do local onde ele vive, né? Então, isso é fundamental para a gente entender a cidade em 15 minutos. Né? O professor Carlos Moreno, da Universidade de Sorbonne, é um dos grandes mestres, né, do sistema de crono-urbanismo. Né? E é muito interessante, porque essa relação espaço-tempo está intimamente vinculada à saúde dos indivíduos que transitam na cidade, né, e à democratização do uso do território. Né? Então, proximidade, diversidade, densidade e onipresença são fundamentais para entendermos esse conceito dentro das megacidades. A ESG, não preciso falar muito, mas é a governança ambiental social corporativa, as taxonomias estão todas aí hoje funcionando à torta direito, e o poder público deve começar a utilizar esses padrões para dentro das suas atividades de gestão. Tá? Objetivos, metas, planos de ação e portais e indicadores, ou seja, muita transparência, isso é fundamental para que a gente não faça uso do termo ESG, né, como uma maquiagem verde, né, ou greenwashing, né, como muita gente diz aí. Para tanto, políticas públicas, transparência, participação e autonomia. Participação, autonomia e transparência são 3 demandas absolutamente, intrinsecamente conflituosas, sem as quais nós não compreendemos a democratização da gestão do espaço urbano hoje no planeta. Né? Bem-vindos aos conflitos. Eles vão existir. Quanto mais democracia tivermos, maior conflito nós poderemos abranger para atender a esse tipo de atividade. Mas não se faz política pública hoje sem esse sistema de avaliação e identificação de problemas com participação da sociedade. Né? É isso. Aqui eu tenho os meus sites, né, do escritório e os blogs, né, que eu administro, o The Eagle View, tem vários textos lá, né, e o Ambiente Legal, do qual sou editor-chefe, é um portal que eu recomendo aí a leitura, viu? E estou fazendo o meu merchan aí no finalzinho, viu, professor? Tá aí, tá? Muito obrigado, viu? Tá aí. Pinheiro Pedro, nós que agradecemos muito a sua presença, dentro da sua vasta experiência, nos trazendo um tema tão complexo. Era esperado mesmo, né, que você pudesse discorrer de um modo bastante extenso, né, e ao mesmo tempo profundo, contemplando uma série de aspectos múltiplos, enfim, que dá margem para muita discussão. Eu não quero me alongar aqui, eu vou passar a palavra para o Nelson Pedroso, com a função de comentarista, novamente agradecendo ao Nelson também, que nessa data comemorativa do nosso projeto, aniversário de 2 anos, do Ciclo Aberto AISAP, fez a ponte entre nós, certo, Pinheiro Pedro? E agora o Nelson tem um desafio enorme, não é? Que é num tempo curto de até 10 minutos, e levantar, né, destacar alguns pontos, né, dentro dessa sua ampla explanação, Pinheiro Pedro, para que a gente encerre o primeiro momento do encontro e possa partir para o segundo momento do encontro. Então, ao público, não é, guardem suas contribuições, dúvidas, comentários para o segundo momento. Nelson, a palavra está com você. Bom, boa noite a todos que nos assistem. Vocês me ouvem bem?
Positivo, né, Elson? Bom, eu acho que o Dr. Fernando Pinheiro Pedro fez uma palestra muito significativa, muito abrangente em relação às questões que envolvem as mudanças climáticas e a necessidade de adaptação aí, de resiliência, né, para que as nossas sociedades locais, né, os nossos domos, as nossas regiões mais próximas, né, às grandes cidades, possam também se adaptar, né, a uma nova forma de coexistir no planeta que também tem suas reações diante da existência dessa relação ser humano-meio ambiente, né? Eu acho que a palestra bastante profunda, como o doutor Eduardo acabou de colocar aqui, eu acho que realmente é muito difícil, né, a gente fazer um comentário com muito mais profundidade do que o palestrante fez na sua apresentação, mas eu vou tentar apenas destacar alguns pontos que eu acho que são importantes, né? Quando se faz aí uma associação desses impactos sobre o comportamento, né, dos ciclos climáticos, né, dessa relação ser humano, meio ambiente e meio ambiente, que é o planeta, né, que são as relações climáticas históricas durante esse período todo, né, da existência, né, até do cosmos, né, e as suas influências, né, no comportamento humano, quer dizer, o de lá para cá e o daqui para lá, porque muitas vezes a gente coloca o ser humano como o centro de tudo, né, então a gente às vezes tem que colocar com um pouquinho de humildade de que há interferências e a história, né, da ciência tem nos explicado muito sobre isso. E aí, pegando aqui alguns exemplos bibliográficos aí do Pulitzer, né, Gerald Darwin, sobre o livro Colapso, né, onde ele mostra justamente interferências muito grandes do impacto do clima sobre, inclusive, nações, sobre civilizações que foram extintas, tanto devido, de um lado, ao seu comportamento, como também do comportamento do planeta em relação à existência e do comportamento daquela sociedade local pelo modo de vida operante que ela mantém nas suas relações com os ecossistemas. Então, assim, eu acho que é bastante interessante que a gente possa também destacar, né, algumas questões que eu andei também pesquisando sobre que a atuação nessa questão climática, ela não se reduz apenas às nossas falas, né, o nosso lado, vamos dizer assim, de construção, né, de um trabalho acadêmico, às vezes, de escrever sobre o assunto, mas quais são as nossas ações práticas e pragmáticas, né? Aí eu fui buscar o que na gestão, né, do ex-secretário Dr. Fernando Pinheiro Pedro, à frente de uma secretaria muito inovadora, que é a Secretaria, né, Executiva de Mudanças Climáticas, trouxe no seu cerca de um pouco mais aí, praticamente 2 anos de atuação numa das maiores megacidades do planeta, né? E aí eu vou destacar alguns pontos, e é isso que a gente tem que chamar muita atenção, que uma coisa é o que a gente fala, né? A outra é o que a gente executa, e que isso traz que é o que fica, né? As nossas ações são, de fato, aquilo que faz com que as questões do uso da tecnologia e as questões que fazem com que a sociedade se transforme mais resiliente e possa se adaptar mais a essa questão aí que está tão debate aí com relação às mudanças climáticas. Então, durante o período, no exercício de um segundo relatório que foi apresentado recentemente aí no município de São Paulo, né, se pôde perceber que havia há um plano de ações climáticas e ele foi executado, né? E eu acho que isso é importante ressaltar essas metas. Cerca de 80% do que está ali listado, né, foram executados, né? Quer dizer, são as metas apresentadas, elas são perseguidas pelo gestor público. Então, chamar essa questão de governança, do que a gente às vezes lista para o ESG, Nelson, isso. Não, voltou. Voltou. Outra coisa a gente listar essa questão do ESG, e a outra questão é como que isso, de fato, possa ser uma coisa que seja execuível, né? E ela foi executada, foram usados meios, né? Foram usadas formas.
se criou um comitê, né, gestor, né, de gestão aí de mudança climática, um comitê consultivo, com pessoas brilhantes aí, inclusive integrantes do IPCC, né, os brasileiros que representam o IPCC integram, coincidentemente, a esse comitê paulistano, né, que apoiam uma secretaria, né? Então, essas pessoas foram levadas ao debate que inovaram de verdade uma política que executou aí muitas ações. Eu destaco especialmente aqui no meu curto período de fala, uma muito importante, que é a atuação da OIDA, né? Que é a Operação Integrada de Defesa das Águas. Eu lembro que quando eu estava na gestão de recursos hídricos, durante praticamente 20 anos, nós tivemos um período de 6 ações integradas, né? Aliás, 3 ações integradas, ao longo de 20 anos, e que uniram municípios, setores de fiscalização, vários setores do Estado, para fazer com que ações de invasão de áreas, né, de ecossistema, de produção de água de potável, né, para descentração humana, animal, né, elas foram muito complexas, né, só foram executadas 3. Nessa gestão do Clima, o doutor Fernando ele conseguiu articular e executar 52 ações. Então, essas ações são emblemáticas para uma gestão pública de verdade, né? E isso traz as métricas do clima, né? Em cima do resultado dessas ações, e aqui eu poderia listar a questão do Confrota, né? Que é a questão de trazer o debate para a incursão de novas tecnologias, né? Que inclui biomassa, que inclui hidrogênio, o diesel verde e toda uma série de tecnologias para colocar um grid de distribuição muito bem pensado, né? Então, tudo isso nós debatemos nas diversas reuniões mensais, né? Que eram muito importantes para equalizar os conhecimentos e gerar material didático, inclusive para a educação ambiental, para as mudanças climáticas, né? Então, esse acervo produzido pela atuação desta secretaria, né, e que tem lá também, em todos os setores que compõem as ações, né, as 40 e poucas, 43, e parece que subiu um pouco mais de 60 ações aí para o plano de ações climáticas do município de São Paulo, realmente, se for listar aqui dos 80% das metas de ações executadas, a gente teria que esperar aqui mais 1 hora de fala do comentarista que tem aqui realmente pouco tempo, né? Mas eu terminaria aqui a minha fala dizendo que fazer essa intersecção, não é, de algo que é muito complexo e trazer isso para uma ação que, de fato, surte efeito, né, nas suas diversas ações, envolvam também todos os setores da sociedade, né, foi algo muito importante, porque, de fato, nós assistimos um processo muito participativo, né? Um processo onde toda a nossa academia ela se envolveu nesse debate, nós levamos lá muitas tecnologias inovadoras para trazer, né, a abertura desse debate da pesquisa científica, né, e sempre trazendo que não vamos fechar os nossos olhos a uma coisa criada e vamos só nos ater a ela, não, vamos abrir, né, para que a gente crie possibilidades, né, para o enfrentamento de desafios que o ser humano ainda está enxergando, então estamos aprendendo, então temos que sempre estar aberto à pesquisa científica. E eu acho que parabéns aí ao palestrante de ter trazido um material muito rico, né, de um assunto tão complexo que, com certeza, cada um dos pontos aqui abordados por ele realmente vai precisar de mais novas palestras para que a gente venha aprofundar e trazer a formação aí, né, acadêmica, a formação do nosso corpo discente, de maneira esses que nos assistirão na sequência possam, de fato, ter alegria, né, de que ainda tem muita gente importante, né, de conhecimento para trazer aí essas informações de um conteúdo valioso e descoberto. Obrigado. Muito agradecido, Nelson. De fato, você exercitou aí um poder de síntese incrível, não é? Destacando elementos-chave dentro dessa ampla e profunda explanação do Pinheiro Pedro, não é? Riquíssima contribuição, Pinheiro Pedro. Novamente, agradecemos demais. Claro que vale a pena comentar que Nelson Pedroso já está presente na programação
2024 aqui do nosso ciclo de encontros para proferir uma palestra, evidentemente, não é? Com a sua ampla experiência também, há tantas décadas à frente da GDS, né? Voltada a essa questão toda, ambiental, das águas, sustentabilidade como um todo. Eu não quero me prolongar aqui, não é? Nós vamos finalizar esse primeiro momento do encontro que está sendo gravado, não é? Agradecendo a presença de todos, e assim, claro que ficaram assim elementos por demais instigantes, não é? Provocadores, que o Pedro nos trouxe, para a gente agora fazer a nossa conversa. Tenho certeza que já tem pessoas aqui se candidatando, alguns rostos conhecidos, nomes conhecidos, outros não, né? Um público bastante heterogêneo presente conosco, como sempre, né? E vamos então finalizar esse primeiro momento de gravação e a gente vai continuar aqui a nossa conversa.